Muito boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui com o programa Em Ação. Esse espaço de reflexão, de pensamento, mas também um espaço para que possamos estar mostrando aquilo que as pessoas, que as entidades, que as instituições estão fazendo para melhorar a vida na nossa sociedade. Hoje nós estamos aqui com dois convidados, melhor, um convidado e uma convidada. Eu tenho muita alegria de receber aqui o padre Jorge Narra. Ele, que é professor de filosofia do Seminário Diocesano de São Carlos, também é advogado e, claro, é um líder, é um padre, é um religioso, mas que tem uma preocupação muito grande com a juventude. O nosso tema de hoje é debatermos o papel da juventude na nossa sociedade. Nós estamos aqui também com a Gabriela Palombo, ela que é funcionária pública e uma liderança reconhecida na cidade de Araraquara, em toda a nossa região, uma liderança da juventude e uma liderança que tem uma experiência importante para contar para todos nós. Então eu chamo a tua atenção e quero que você participe pelas redes sociais, participe do nosso programa, ofereça a sua contribuição, as suas sugestões. Quero começar chamando aqui para falar um pouco melhor, para se apresentar, porque eu sempre apresento, mas não é igual o convidado, né? Padre Jorge, muito obrigado pela sua presença, agradeço muito a sua colaboração nesse tema tão importante, que é debatermos o papel da juventude, os desafios da juventude. Eu, pessoalmente, penso que a juventude, junto com a questão da sustentabilidade, são os dois grandes temas centrais desse século XXI. Sustentabilidade, porque nós temos que debater o que nós queremos de futuro, né? Qual o futuro do nosso planeta, o que nós queremos, qual o modelo de desenvolvimento econômico que nós queremos, se ele é sustentável, se ele vai continuar degradando. Então é um tema fundamental. E juventude, porque nós estamos vendo a juventude, independente de país, de continente, perdendo a perspectiva de futuro, né? A juventude participando das cenas mais deprimentes desse século XXI são cenas muitas vezes protagonizadas pela juventude. Então, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação. Eu agradeço o convite e por estar aqui e colaborar, né? Tentar aqui colaborar com a reflexão do programa e do tema de hoje. E é uma alegria, né, poder estar aqui para a gente poder conversar e debater sobre dois assuntos importantes, quanto à juventude e à sustentabilidade. E aqui ver também a palavra da Igreja nesses dois campos, que ela tem demonstrado um carinho muito grande, somente com a juventude e também com a sustentabilidade, tanto que o ano que vem nós vamos ter a Jornada Mundial da Juventude. O tema da campanha da Fraternidade do ano que vem é sobre a juventude. Que bom, estamos nos antecipando. Estamos antecipando um pouco aqui. Isso. Então eu agradeço o convite e é com maior alegria que estou aqui participando, sempre com o intuito de servir e poder colaborar aqui no debate. Muito obrigado. Gabriela, eu estou errado em falar que a juventude é um dos grandes desafios desse século XXI? Primeiramente, olá, agradeço aqui o convite. Eu acho que não, Edinho, acho que muito pelo contrário. Eu acho que a juventude hoje, com certeza, é um segmento que tem o desafio aí de enfrentar e tentar ajudar e a construir, na verdade, pautar um outro modelo de vida e de relação e de comportamento no mundo, né? Principalmente quando a gente dialoga a juventude pensando na questão da sustentabilidade, do consumo, de um outro modelo de produção. Então, eu acho que está correto. Padre Jorge, eu vou começar aqui um diálogo com a Gabriela, porque, claro, eu poderia ter chamado várias lideranças da juventude para participar desse programa, mas a Gabriela agora, há um pouco mais de um mês, ela teve uma postura muito interessante aqui em Araraquara, que
polêmica para alguns, mas eu pessoalmente achei muito interessante. Todos sabem, a Araraquara inteira sabe, a região sabe, o Estado de São Paulo sabe que eu iniciei a minha caminhada como militante oriundo dos movimentos da igreja. Fui integrante da Pastoral da Juventude, a partir da Pastoral da Juventude eu me engajei em outras pastorais e até me eleger prefeito eu era assessor da Pastoral dos Migrantes. Mas toda a minha caminhada começou na igreja. E sempre, quando eu militava na Pastoral da Juventude, sempre me incomodava muito, muitas vezes, em vez da igreja acolher o jovem, principalmente o jovem que procura corrigir equívocos que cometeu, corrigir rotas, muitas vezes a igreja tinha dificuldade para acolher esse jovem. Então isso sempre me incomodou. E a Gabriela, há um mês atrás, ela tem uma postura interessante. Diante de um debate na imprensa, ela assumiu que consumiu drogas e que inclusive se envolveu num episódio caracterizado legalmente como estelionato. Eu achei interessante porque ela deu um testemunho, né? Ela mostrou que cometeu um erro, mas também corrigiu rota e hoje é uma liderança engajada nos movimentos da juventude. Eu quero então, Gabriela, primeiramente te dar os parabéns, porque não é todo mundo que tem a coragem que você teve. E a coragem que você teve certamente serviu e está servindo de exemplos para muitos outros jovens que ou consomem drogas ou já esteve no consumo e tem dificuldade para dar esse testemunho. O que te levou a ter esse ato de tanta coragem? Bom, sobretudo, Edinho, é porque eu reconheço que reconheço aí, na verdade, uma dificuldade que é comum a boa parte da juventude nessa fase da minha vida. Essa experiência que eu tive era uma realidade comum ao grupo que eu convivia. E quando eu olho hoje, eu vejo muita gente que não conseguiu superar o problema. Continua envolvido com droga, desistiu de apostar, de buscar um emprego, um lugar, e perdeu completamente a perspectiva no mundo. Eu penso que, na nossa experiência de vida, o que vale, o que conta, é quando a gente tem a capacidade de, diante de um problema, levantar e superar. Foi um período difícil, porque evidentemente que a gente tem família, a gente tem amigos. Na medida em que a gente se agride, a gente acaba também levando esse problema para esse rol familiar, para esse rol de amigos. Então, quando eu olho a minha vida há 10, 12 anos atrás e vejo hoje eu tranquila, trabalhando, com perspectiva de futuro, confiante, eu olho isso tudo com muito orgulho. Porque eu não sinto vergonha disso, entendeu? Eu acho que a gente conseguir superar, dar a volta por cima, se dar uma chance, acho que isso é fundamental e é difícil. Então, quando a gente tem família, quando a gente tem fé, quando a gente tem perspectiva e mais do que tudo, quando a gente se permite uma nova oportunidade, eu acho que a gente tem que agarrar. Porque o sentido da vida é continuar lutando, quer dizer, a gente não tem nada de mão beijada. Eu penso que que não é um juízo de valor isso, nem um juízo moral. Acho que todos nós estamos sujeitos a errar, a ter problema, a enfrentar crises durante a nossa vida. A capacidade da gente superar isso, vencer, olhar para trás e ter orgulho da história, eu acho que isso é uma vitória de qualquer humano. Nesse sentido, eu me sinto vitoriosa, então eu não tenho vergonha. E eu acho que esse tipo de experiência e de depoimento pode servir como exemplo tanto para pais que têm filhos que enfrentam problemas nesse sentido, no sentido de estar lá acreditando, apoiando, dando carinho, dando amor, mas também para os jovens que muitas vezes
acham que não tem mais futuro, que não vai ter mais perspectiva, que as pessoas têm que se dar uma chance, entendeu? Então, o que me levou a isso foi justamente eu ter orgulho da minha história, ter orgulho da minha vida. Muito bom. Padre Jorge, a igreja hoje, ela está preparada para acolher o jovem que erra? Eu acredito que sim, porque o próprio Cristo vai nos falar em Lucas 6, se não me engano, o versículo 36, sejam misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Ora, se nós procuramos, através da igreja, ser uma continuidade da ação pastoral, da ação de Jesus, do Cristo, e misericórdia significa você olhar com compaixão, ter a compaixão de olhar para o outro e entender o problema, eu acredito que sim. Eu acredito que se nós não fizermos isso, nós estaremos fugindo da nossa missão, do nosso ser igreja. Porque errar, todos erram. Todos, assim que eu falo, muitas pessoas têm seus altos, seus baixos. Mas não cabe a nós também só ficarmos julgando as pessoas. Eu acredito que a gente tem que acolher as pessoas. É um gesto grandioso da parte dela, de coragem, de reconhecer, de ver e de dar passos. Eu sempre penso dessa forma, de dar passos para que ela possa progredir. Porque a gente não sabe, como que a gente vai julgar algo se a gente não sabe o que fez, o que motivou a pessoa a fazer aquele gesto, aquele ato. Então eu acredito que a gente deve viver de uma forma com muito amor, com misericórdia, com compaixão e acolher. Eu acredito que vou falar do Papa João Paulo II, que teve um pontificado maior, mas o que ele fez? A não ser nessas jornadas mundiais da juventude, acolher. E nós sabemos que nem todos acolhem talvez a mensagem do Evangelho da igreja totalmente. Uns mais, outros menos, e outros que não acolhem totalmente, mas têm um desejo. A gente também tem que olhar para isso. O desejo da pessoa de mudar. Eu acredito que todo dia nós somos convidados a mudar, que nem São Paulo vai nos falar, que devemos sempre estar nos preparando ele faz aquela comparação com o atleta. Eu acredito que nossa vida é assim. Nós devemos estar sempre procurando fazer os exercícios, se preparando para que a gente possa viver. Enquanto estava aqui aguardando o programa, estava lendo lá um artigo na revista sobre felicidade. Então, eu acredito que a gente deve procurar dar passo na nossa vida onde a gente possa se realizar como pessoa humana. O senhor acha que o brasileiro ainda ele tem dificuldade de perdoar? Porque outro dia eu estava pensando, né? É interessante, nos Estados Unidos, você tem uma liderança política que assumiu que era alcoólatra, portanto tinha dependência química, venceu o álcool e se tornou presidente da República, que foi o George Bush. Sim. Né? No Brasil, o senhor acha que a gente tem muita dificuldade para superar esse ranço, esse preconceito? Eu acredito que é conversão, né? Conversão é mudança, não é mudança de religião. É um processo. E o preconceito atrapalha muito, eu acredito. Porque muitas pessoas não sentem a vontade, elas ficam muito preocupadas com o que o outro vai dizer, como que vai acolher. Eu vejo nessa linha. Agora, a gente é convidado todo dia pela palavra de Deus, aqui especificamente, a rever as nossas atitudes. Eu penso muito nessa forma. E a gente deve sempre rever as atitudes, ter esse contato com a palavra, que o Sino dos Bispos 2008 está propondo uma leitura orante da palavra. Isso ajuda a gente a modificar, a enxergar o outro como nós devemos enxergar. Não no amor, na misericórdia e não no preconceito. Eu acredito que muitas coisas passam ainda pelo preconceito. Pode ser que eu esteja enganado, errado, né?
mas o preconceito, a falta de acolhida. Muita gente pensa que acolher é dar os 3 beijinhos no rosto, abrir um sorriso. Não basta só isso. A gente tem que acolher o outro como ele é. Aí está a questão da liberdade que Deus nos dá, que é um atributo dele e que nos concede, então a gente tem que procurar acolher, como Deus nos acolhe, né? Eu tenho sempre essa imagem de Deus, que Deus está sempre disposto a nos acolher. Não importa, desde que a gente esteja com desejo de arrependimento, de melhorar. Eu acredito que Deus está sempre como o pai do filho pródigo. Eu sempre vejo Deus nessa forma, nessa linha. Eu tenho essa imagem de Deus. É isso que eu procuro passar para as pessoas também. Olha, muito bonito esse primeiro bloco aqui, carregado de emoção. Primeiro pelo testemunho da Gabriela, e depois pelo embasamento teológico do Padre Jorge, humanitário, do papel não só da igreja, mas do papel de todos nós que somos cristãos, que somos seres humanos, né? Qual a postura que nós temos que ter diante de uma pessoa que assume o erro? O ato de assumir um erro é muito forte. E não é para todos, né, Padre Jorge, nem Gabriela? Porque a maioria das pessoas prefere, muitas vezes, a hipocrisia, né? Tem dependência química e tenta fugir da dependência química, né? E às vezes carrega ela para o resto da vida, né? Às vezes enfrenta problemas graves, né? E muitas vezes procura acobertar os problemas. Enfim, assumir é um ato de grandeza e de muita coragem. Então nós vamos encerrar esse primeiro bloco, nós vamos chamar aqui um intervalo, e logo após o intervalo nós voltaremos aqui a debater tudo isso que nós estamos conversando, porque esse programa é isso, é um bate-papo, é nós fomentarmos o pensamento, o senso crítico, a conscientização. Voltaremos aqui debatendo o papel da juventude na nossa sociedade. Repetindo, você pode participar do nosso programa pelas redes sociais, você pode mandar sugestões, você pode concordar, discordar com tudo isso que nós estamos falando aqui. E repito, você pode mandar sugestões de temas para os próximos programas. Participe por meio do e-mail emação@edinhosilva.com.br ou pelo site www.edinhosilva.com.br. Esse site, amanhã, esse programa já vai estar no site. Quem não assistiu o programa pela TV Circulando, pode também acessar o nosso site, que o programa vai estar lá. E também você pode participar pelo twitter.com/Edinho Silva. Participe, nos ajude a construir esse programa. E voltaremos já já. E aí, vai ficar com medinho de agulha? Ligue e agende sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Uma sombra ofusca um brilho no olhar, uma dor que não quer calar, marcas tão profundas, inocência violada. Passa, isso tem que terminar. Direito de brincar, direito de sonhar, direito ao amor, à esperança, direito de crescer, direito de viver, direito de ser feliz, direito de ser criança, direito de ser feliz, direito de ser criança. Toda criança tem o direito de ser feliz. Toda criança tem o direito de ser criança. Pedofilia é crime. Multiplique essa ideia.
Denuncie. Direito de ser criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Unidos somos mais fortes. A falta de sangue é um drama da vida real. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos voltando agora, mais uma vez, chamando você a participar do nosso programa e queremos mostrar agora um VT, né? Nós fomos às ruas, procuramos ouvir o que as pessoas acham do papel da juventude, a questão da juventude e o consumo, a juventude e o conceito de sustentabilidade. Vamos ao VT. Você acha que os jovens de hoje são mais consumistas ou eles têm mais condições de compra e de acesso a produtos que eles não tinham antes? Eles têm mais acesso, com certeza, então gera o consumismo maior. Não, depende muito, às vezes a questão é qual? Facilidade, muitos jovens de hoje não ajudam em casa, não tem essas coisas. Tem muito pai e mãe que facilita tudo, então depende muito da família, da educação, de tudo. Ah, eles são bem mais consumistas porque o pessoal tá gastando mais, né? Tá querendo gastar mais. Todo mundo sai pra balada, quer roupa nova, quer tudo. Ah, eles são mais consumistas, bem mais consumistas do que antes. Gastam bem mais, porque hoje em dia algumas coisas estão mais fáceis para comprar, ninguém tá mais nada com nada, né? Chegar, comprar e ninguém mais quer saber mais nada, entendeu? Antigamente não. Antigamente algum pessoal queria guardar um dinheiro para futuramente pegar uma coisa melhor, para ter uma estrutura melhor. Hoje não, o pessoal quer mais gastar mesmo, entendeu? Na minha opinião, acho que nem todo mundo pode, né? Mas todo mundo corre atrás para ter aquele negócio, nova geração, para estar atualizado. Você, antes de comprar algum produto, você verifica se o fabricante cumpre com os princípios éticos de preservação ambiental? Não, muito difícil. Nunca fiz isso também, né? Nossa, pra te falar a verdade, não. Não vou mentir, não. Não tenho costume de verificar, não. Ah, não. Certeza, acho que é típico do povo brasileiro. Nunca reparei. Não. Padre Jorge, e esse conceito de consumismo, consumo e sustentabilidade, a juventude se tornou uma presa do consumismo? Eu acredito que pode ter se tornado uma presa. O rapaz último, ele falou, hoje nós não estamos pensando em nada, a questão do relativismo está muito presente hoje, né? Tudo pode, então vamos aproveitar enquanto é tempo. E eu acredito que hoje está faltando uma consciência maior. Não vamos aqui ficar culpando os jovens, porque também não é só jovens que fazem isso, né? Hoje a gente percebe que é uma grande parcela da sociedade. Então eu vejo que falta talvez uma formação de consciência, um despertar de consciência, como eles falaram, não vejo se o produto que eu compro está ajudando, ou está colaborando ou está prejudicando a sustentabilidade ou o meio ambiente. Então eu vejo que falta uma consciência maior. E está muito assim no agora, né? Eu quero porque essa roupa vai me dar um novo astral, ou vou fazer isso porque está na moda. E nem sempre tudo que está na moda eu penso dessa forma, né? Nem tudo que está na moda é bom, é salutar, é bom para a vida da pessoa, é bom para a vida de comunidade. Eu vejo desse sentido. Gabriela, deixa eu te contar uma historinha aqui. Quando eu era da Pastoral da Juventude, tinha um seminarista, que hoje é um padre, muito meu amigo, mas como eu não pedi autorização para ele para falar o nome aqui, mas é o padre Zé Mário, ele sabe do carinho que eu tenho por ele. Ele dizia para nós o seguinte, que se você usa 3, 4 camisas, por que você tem que ter 20?
né? Se você no máximo consegue usar 3, 4 calças, por que você tem que ter 10? Se você consegue calçar 2, 3 sapatos, por que você tem que ter 5 pares? Então ele questionava muito isso lá atrás, né, na década de 80, quando eu era da Pastoral da Juventude. Você acha que o jovem... Né, porque esse debate é sempre feito com a juventude. Eu penso, ou é feito com a juventude para que se mude a consciência, né, daqueles que vão conduzir os rumos da sociedade, ou porque, de fato, tem uma leitura que a juventude ela é mais consumista. A juventude é mais consumista? Entendi. Eu acho que hoje a gente vive um contexto onde a sociedade como um todo é mais consumista. Quer dizer, hoje os produtos eles são feitos para não durar, ou seja, a gente vive essa relação muito efêmera com o consumo. A gente vive um contexto onde a gente tem aí um culto à questão da juventude, então você vê essa questão de muito associada à beleza. Isso é em todos os setores, quer dizer, a gente tem isso no esporte, no meio artístico, a questão da imagem é muito forte. Então, é claro que o jovem em si, dentro desse contexto, onde a nossa sociedade é consumista, onde o valor, onde a gente relaciona muito a questão de vencer na vida, de ser alguém, isso está sempre muito associado também à questão material, sobretudo à questão material. Você pode ter um jovem aí de 25, 26 anos, uma pessoa extremamente inteligente, capaz, honesta. E se a pessoa não tem também muito dinheiro, não conseguiu, enfim, ter ainda muito êxito do ponto de vista financeiro material, ela não é associada como alguém que venceu, correto? Então, nesse contexto, eu acho que a juventude acaba sofrendo uma certa opressão e acaba entrando e participando desse modelo porque vai virando cultura, né? Então, eu não acho que a juventude hoje é mais consumista, eu acho que a nossa sociedade como um todo é mais consumista e o jovem está ali como no centro disso tudo. Não é contraditório? Nós temos presenciado, a juventude está mais preocupada com a questão da sustentabilidade, ela está preocupada com os rumos do planeta. Né? Até quando a campanha da Fraternidade trabalhou a questão do meio ambiente, sustentabilidade, nós vimos que a juventude ela tem mais facilidade, inclusive, para se engajar na campanha da Fraternidade. Não é contraditório a juventude estar mais preocupada com a sustentabilidade e, ao mesmo tempo, ela consumir de forma mais desenfreada? Eu não sei se é contraditório, pode ser, mas eu acho que é uma certa pressão que leva a isso, entendeu? Principalmente juventude de classe média, que participa de movimentos organizados, que participa de coletivos que discutem a questão da sustentabilidade. Nesse setor, principalmente, a consciência está se desenvolvendo e está adquirindo. Eu acho que isso é um processo, eu acho que está aumentando. Então, quando a gente olha o jovem, porque assim, a juventude, a gente não pode também partir de uma visão hegemônica. A gente vive, eu acho que hoje um contexto, uma situação onde nunca a juventude foi tão diversa, né? Acho que é muito diferente de 50, 60 anos atrás. Então, hoje você tem muitos grupos, muitas tribos, muitas culturas, ao mesmo tempo que a gente tem um grupo de jovens extremamente alienado ainda, a ponto de não saber nem quem é o prefeito da cidade. Você tem, de outro lado, grupos de juventude, como aconteceu há pouco tempo, organizando um festival independente em Araraquara, cultural, mas também trabalhando o conceito de sustentabilidade. Então, eu acho que isso reflete justamente essa diversidade. E é dentro da juventude mesmo, certamente, a gente tem pesquisa que indica isso, que essa consciência sustentável está ganhando força e está ganhando, inclusive, as ruas, porque a gente vê muita ação concreta em relação a isso, inclusive. Né? Jorge, a igreja tem conseguido, por meio das suas pastorais, trabalhar a questão do consumo responsável, da sustentabilidade junto aos jovens? Olha, a igreja, em 1979, fez a primeira campanha da fraternidade sobre o meio ambiente. E depois teve outras que trouxeram temas ligados ao meio ambiente, como da Amazônia, da água, e a do ano passado, que foi mais específica.
tem se falado, a campanha da fraternidade, na verdade, ela quer despertar, ela quer suscitar o debate, ela quer chamar atenção para alguns problemas que são existenciais, fazem parte do nosso dia a dia. Então eu vejo que aí vai depender de cada comunidade, como que trabalha a questão da campanha da fraternidade. Aliás, como trabalha esse tema com o jovem. Mas tem procurado desenvolver, porque o texto, o manual da campanha, traz encontros específicos para os jovens. Agora, depende saber se os grupos têm tido acesso, se as comunidades estão trabalhando esse material junto aos jovens. Eu acredito que acontece, sim. Se não acontece 100%, mas acontece talvez uns 50%, 60%, 70% dessa conscientização. Porque os grupos de jovens hoje das paróquias, eles procuram atuar, como ela mesmo disse, em vários assuntos, que traz uma preocupação para o jovem. E o meio ambiente, a sustentabilidade também faz parte dessa preocupação, né? Eu acredito que sim. Então, a campanha tem utilizado de textos próprios, direcionado para o jovem, para essa questão de conscientização e esse despertar para esse problema da nossa sociedade, do nosso dia a dia. Eu quero entrar nesse tema um pouco, depois nós vamos até aprofundar, da questão do jovem e a violência. Quando a gente fala juventude e violência, nós sempre nos remetemos, por exemplo, às regiões mais pobres do Brasil, né? Onde o jovem ele foi cooptado pelo crime organizado, pelo tráfico de drogas. E isso não é só nas favelas do Rio, né? Nós temos, do ponto de vista social, as favelas do Rio elas estão presentes em todas as cidades brasileiras. Pode ser menor, pode ser maior, dependendo da condição econômica da cidade. Mas o conceito, o modelo, o tráfico, muitas vezes, controlando comunidades, cooptando comunidades, cooptando a juventude. Isso é uma realidade. Mas também, se nós olharmos, por exemplo, os grandes conflitos do Oriente Médio, aqueles que são protagonistas das cenas de juventude também são os jovens. Se nós pegarmos os atentados, né, todos eles, desde os Estados Unidos, França, tudo que nós vimos de barbaridade no último período histórico, nós vamos ver que o jovem é o protagonista. Isso é um sintoma de falta de perspectiva, Padre Jorge? Eu acredito que não, porque 1968, foi o ano que... Quem que foi o protagonista naquelas mudanças? Foi o jovem, né? Então, o jovem, talvez, ele tenha então uma maior facilidade de acolher, de pensar e de querer, faz próprio da juventude, né? Daquele momento da juventude, dele querer o idealismo, a utopia, talvez seja mais próximo dele, ou ele comunga mais disso. E quando ele não enxerga a utopia, ele vai para a violência? Também é uma coisa meia, assim... disparate, porque não dá para ter isso, né? Precisaria ter uma conjugação aí. Porque se nós pegarmos, estou dizendo, os conflitos religiosos do Oriente Médio, quem são os homens, mulheres, bombas? São jovens. Quem são os grandes operadores do crime organizado no Brasil? São jovens. Quem é que enfia um revólver na cintura e sai dando tiro, como franco atirador por aí? São os jovens. O que é isso? O que está acontecendo nesse século XXI? Eu acredito que são N fatores que interferem. A questão da educação que teve, a questão do convívio, a questão dos pais. Eu não vejo que você pode direcionar só para um tipo. Porque a gente não sabe, às vezes, o que fez que aquele jovem fosse se envolver com o tráfico, ser bandido. Eu não sou assim tão conhecedor, né? Mas pelo que a gente vê, que tudo interfere na vida da pessoa. Então, isso pode fazer com que a pessoa, talvez, ela mude o fundamentalismo, o radicalismo, somente essa questão do homem-bomba.
Aí vai muito do fundamentalismo, radicalismo, que não leva a lugar nenhum. Né? Gabriela, a juventude está sem perspectiva? Eu não sei se a gente pode afirmar dessa maneira, porque da mesma forma que a gente tem esses exemplos, ainda que nesses casos, por exemplo, lá no Oriente Médio, a gente sabe também que assim, os grandes articuladores desses movimentos não são os jovens. Né? Os jovens, eles operam, eles são manipulados, mas você tem aquele peso religioso, a tradição islâmica que, né, é milenária. Então, eu não sei se dá para a gente também achar que o jovem ele está sendo protagonista. Eu acho que ele está sendo parte de um processo ousado. Agora, porque assim, Adinho, a gente também, acho que a sociedade como um todo, e principalmente o Estado, precisa evoluir. A gente tem um modelo ainda, quando a gente pensa política pública para a juventude, um conceito ainda muito conservador e bastante ultrapassado. Quer dizer, quando a gente pensa a juventude, sob essa ótica, também sempre pensando juventude problema social, uma bomba relógio prestes a explodir o tempo todo, você tem um modelo onde onde essas ações elas são normalmente formuladas por adultos, sempre o enfoque é do ponto de vista do controle da repressão e a maneira que ela é implementada de forma impositiva. Então, você não tem participação da juventude, você não tem diálogo, e aí a gente pega um setor que, naturalmente, tem uma disposição maior a questionar. Então, enquanto também a gente pensar o jovem nessa perspectiva, sem trazer, sem ouvir, e pensar em ações que vão, de fato, dialogar com a realidade, que não serão vistas como mais uma imposição, eu acho que a gente vai continuar tendo muito problema. E aí, se a juventude não tem no Estado e não tem na política, fundamental para a gente poder promover a transformação social, referência, essas referências elas acabam generalizando. E aí você vai ter uma série de situações bastante diversas. Então, eu acho que a juventude ela tem, não sei se o termo seria crise de perspectiva, mas ela quer fazer, ela quer participar, ela quer ser ouvida. E a gente ainda hoje tem um modelo bastante conservador quando pensa em diálogo, em ação do ponto de vista público, né? Pensando na juventude. Olha, esse tema é quente. Eu acho que nós temos que fazer um programa só para discutir a questão da utopia, a questão da juventude, né? E esse imaginário, né, de um mundo melhor, de um mundo mais justo. Mas não dá para esgotar aqui. Eu sei que você está aí em casa com vontade de debater esse tema. Nós vamos talvez fazer um programa só sobre isso. Mas eu quero agora mais uma vez chamar um intervalo, né, e já voltamos. E mais uma vez também convidar você para estar participando conosco pelas redes sociais. Participe, discorde, concorde, mande sugestões de programas, de temas, para que você possa nos ajudar a construir esse espaço de reflexão, de pensamento, de debate, mas também um espaço onde nós estamos mostrando pessoas que atuam, que trabalham, né, que agem, que dão a sua contribuição para que a gente possa viver numa sociedade mais justa e mais igualitária. Participe pelo e-mail emação@edinhosilva.com.br e também pelo nosso site www.edinhosilva.com.br. Esse site, repito, amanhã, quem não está vendo o programa em casa, a partir de amanhã o programa estará lá, no nosso site também, para que você possa acessar. E mande suas sugestões, a sua opinião pelo twitter.com/edinhosilva. Nós vamos para um intervalo muito rápido e já voltamos e queremos discutir mais a questão da juventude e sustentabilidade. Já voltamos. Agora é a sua vez de entrar em cena. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu.
Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Uma iniciativa TV Circulando. Faça parte da turnê da solidariedade. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos voltando. Mais uma vez, chamamos você a participar do nosso programa, do Em Ação. Esse programa que é levado até você pela TV Circulando. Eu sempre gosto de falar o que é a TV Circulando. É uma TV comunitária. Eu, pessoalmente, defendo a expansão das TVs comunitárias. É uma forma de nós estarmos ampliando, democratizando os espaços de comunicação. Então, nós devemos incentivar, apoiar todas as TVs comunitárias para que elas possam crescer, se fortalecer e ajudar a democratizar a comunicação social. Para você saber, esse programa ele está indo para o estado de São Paulo todo, porque ele é retransmitido por 50 TVs, mais de 50 TVs comunitárias, para todo o nosso estado de São Paulo. Então, é um programa que não só quem está em Araraquara, quem está na região está acessando, ou quem está acessando pela internet, mas também muita gente está assistindo, todos aqueles que têm fortalecido as TVs comunitárias. Eu quero voltar aqui ao nosso tema, chamando mais um VT. Hoje, debater juventude e sustentabilidade é um grande desafio, um imenso desafio para as políticas públicas, inclusive. Como que nós vamos transformar a consciência da nossa juventude? Como que a nossa juventude vai entender que o padrão de consumo gera um padrão de produção? Esse padrão de produção, ou ele é sustentável, ou ele degrada o meio ambiente. Então, se nós não mudarmos o padrão de consumo, será muito difícil nós mudarmos também o modelo de produção. Nós queremos chamar essa reflexão e queremos iniciar chamando um VT. Vamos ao VT. Você acha que os jovens hoje eles estão inteirados nas políticas públicas de sustentabilidade? Não estão, porque hoje em dia eles não querem saber, na verdade, traduzir em poucas palavras, o jovem não quer saber nada com nada hoje, só quer farrear, só quer brincar, curtir festa, balada, muita droga e tudo isso. Acho que sim, né, porque é uma coisa que está muito hoje falado, né, então eles verificam mais, pelo menos estão sabendo mais. Não estão. Porque hoje os jovens chegam na loja, compram sem qualquer informação. Eu acho que não. Vocês viram que os depoimentos são bem sucintos, tudo muito curto e grosso. Não. A sustentabilidade não é uma preocupação da juventude, Gabriela? Eu acho que é. É? Eu acho que é. Mas eu acho que assim, a gente precisa falar em juventudes, né? Como eu disse. A gente não tem um grupo, um segmento aí hegemônico, pelo contrário. Mas eu penso que hoje a gente tem um grande número de jovens envolvidos na discussão e nas ações práticas para conscientizar em relação à questão da sustentabilidade, mas isso ainda é muito expressivo no jovem de classe média, no jovem que se organiza, o jovem que tem aquela postura mais individualista, que é ainda majoritária. Eu acho que isso ainda isso ainda não está muito presente. Mas tem sim, eu acho que tem, que isso está colocado. Agora, do ponto de vista do Estado, como eu estava falando no bloco anterior, eu acho que precisa ter esse olhar e entender que se o jovem também não estiver presente, não estiver participando de forma protagonista nessas discussões e participando
vai ser difícil você levar esse tipo de consciência, né? Hoje, o que eu vejo é que essas discussões estão mais presentes nos jovens que se organizam no chamado terceiro setor, nas ONGs, nos grupos independentes, nos coletivos. E aí a gente tem muita experiência e muito exemplo de conscientização, assim, até bastante elevada e sofisticada em relação do jovem ao consumo, à sustentabilidade. Você acha que o jovem... Eu vou ser muito honesto aqui. Eu penso que até as respostas foram curtas porque eles não entenderam o conceito de sustentabilidade. Quando você põe política pública e sustentabilidade, vira quase uma coisa indecifrável. Mas o termo foi muito complicado, né? Então, mas o jovem sabe, ele tem noção do que é sustentabilidade? Ele está preocupado? Não que falte capacidade para ele entender, né? Mas a informação está chegando de tal forma que ele consiga entender o que é sustentabilidade? Não chega justamente porque ele não participa disso. Então, assim... Ou porque nós nos comunicamos mal? Justamente, eu acho que do ponto de vista do Estado e do poder público, essa relação, diálogo com a juventude, ela é muito falha. Ela é muito falha, seja na escola, seja nos programas, seja nas políticas públicas em geral. A gente ainda tem um nível de participação muito pequeno. Mas em setores onde isso existe, a gente vê que isso sensibiliza, entendeu? Porque nesse modelo frenético de consumo, de culto à juventude, de relação com o material, o jovem ele é um segmento que está sofrendo muita essa opressão. Na verdade, na verdade, acaba adotando um modelo meio padrão de comportamento. Então, nos setores onde essa discussão chega, ela sensibiliza, porque é justamente aquele que fala, eu estou sofrendo com isso, eu me sinto oprimido, me sinto perdendo identidade, quero fazer alguma coisa diferente. Então, eu tenho participado, inclusive, de grupos que estão ou nas universidades ou que têm relação com coletivos, enfim, que são novas formas de organização da juventude, que não está na institucionalidade partidária, mas que vem pautando a discussão de sustentabilidade. Quando a gente olha a conferência, quando a gente olha algumas ações que são feitas em escala nacional, pautando o tema da sustentabilidade, majoritariamente são jovens que estão ali. Jorge, eu me lembro, em 85, faz tempo, né? Tem gente que está nos vendo que não tinha nem nascido. Eu era da coordenação da PJ e foi o ano internacional da juventude, né? E a igreja teve uma participação importante. E naquele ano também aconteceu o primeiro Rock in Rio no Brasil. E nós que éramos todos engajados, né, na igreja, na pastoral, nós começamos a formular que o Rock in Rio era uma forma de a gente esvaziar o debate, né, mais engajado sobre a juventude. Vai virar festa o ano internacional e nós não vamos alcançar os nossos objetivos, que é chamar a reflexão para o papel da juventude. E nós usávamos muito o conceito de alienação. Não, esse jovem é alienado. E um dia, um domingo à tarde, era 4 horas da tarde, eu vinha voltando de uma reunião de ônibus aqui em Araraquara, lá da Matriz, de fazer a reunião da Pastoral da Juventude lá. Eu vinha voltando dentro do ônibus, eu lendo, um monte de livro, lendo o Jorge Boran, né, Juventude, o Grande Desafio. Não era esse livro, evidente, mas era o nosso livro de cabeceira. E eu passei ali pela Bento de Abreu, que é uma avenida importante, o Padre Jorge é de São Carlos, mas era uma avenida importante que era Araraquara. Eu vi que todos os jovens ali, né, se divertindo, andando de bicicleta, ouvindo música nos carros e tal. E eu fiquei pensando assim, todo mundo alienado. Aí eu pensei comigo, quem é que está alienado? Sou eu ou são eles, né? Hoje, como que a gente consegue chegar na juventude sem ser o chato, né? Aquele que a juventude quer um pouco também de diversão e a gente quer discutir temas de engajamento. Como é possível envolver a juventude nos grandes temas sem passar o papel do chato, né? Eu sou certo e todo mundo está errado. Felizmente eu consegui avançar um pouco nos meus conceitos e acho que a juventude tem o direito de se divertir. Eu trabalhava a semana toda e ainda, final de semana, ia me dedicar, né, aos trabalhos da igreja. Mas essa é uma opção de vida minha, né? Ninguém tinha que fazer a mesma opção que eu. Evidentemente, eu não podia ter uma visão tão autoritária como eu tinha naquela época.
É possível nós envolvermos a juventude nos grandes temas sem passar aquele papel do chato, daquele que, né, toda hora está sendo inconveniente? Eu acredito que sim, porque eu tenho insistido muito com a formação do grupo de jovens na paróquia que eu atuo. Tanto que nós encaminhamos um deles para fazer um curso no Instituto Pio XI dos Salesianos, em São Paulo, que funciona em 2 janeiros. Né? Ele foi agora, ele vai voltar o ano que vem. Conversando com ele da volta, eu falei, e aí, Evandro, você gostou? Gostei. Ele falou, é questão de metodologia. Ele usou essa seguinte expressão. Eu falei, como que nós podemos fazer o nosso grupo, né? Trazer o jovem, não só para a celebração eucarística, mas que o grupo vai engrossando, o grupo vai formando, e a gente possa ter um grupo assim engajado, um grupo que milite dentro das questões da juventude, enfim. Como a gente sempre sonha, né, com a participação maior dos jovens. Ele falou, olha, padre, é questão da metodologia. A primeira que me chamou mais atenção foi de como a gente deve conhecer, ele falou, né, o jovem, onde ele mora, o que ele faz, e para a gente poder ir abordando e podendo aos poucos trazendo para o grupo. E eu acredito que deve ser desse jeito, porque quando fala em sustentabilidade e alienação, são palavras que, no primeiro momento, às vezes a gente não tem claro. Outro dia um senhor disse assim para mim, o senhor fala decálogo, mas o que é decálogo? Aí eu fui explicar. Toda vez que eu vou falar alguma palavra que gere dúvida, então é preferível não falar, embora é um termo conhecido, eu prefiro falar o que é. Talvez nós também não nos comunicamos bem. Eu vejo essa questão da comunicação. E nessa pós-modernidade, ou modernidade, enfim, o nome que quiserem dar, acabou aqueles padrões, né? Não tem mais tudo prontinho, aquelas identidades prontas, acabadas. Hoje tem muita questão do subjetivismo. Então, eu vejo que essa questão também envolve, para atrair, a questão da metodologia, a questão da linguagem, para que a gente possa envolver. E não pode também com aqueles hábitos que vai já ser caracterizado de chato, né? Então tem que dosar, eu acredito, aí, essa forma de trabalhar com o jovem, que é sempre um desafio, não só com o jovem, com o ser humano, né? Eu vejo assim com o ser humano, que o jovem é um ser humano também. Né? Então tem esse desafio e requer da gente uma nova postura, uma nova abertura, para que a gente possa dar a nossa colaboração. Eu participei num seminário de juventude da Unicamp, por causa do mestrado, em 2010. E vi lá quantos trabalhos têm sido feitos com a juventude e como tem tido respostas com a juventude. Então, tem uma parte que está envolvida, sim, tem uma parte que sabe o que quer, eu acredito, e tem uma boa parte também que não sabe, que está, sei lá se podemos falar, alienada, lá como você viu, né, citando. Que é muito relativo. É muito relativo, né? E será que todos nós temos essa questão, falando em sustentabilidade, será que nós temos essa questão do cuidado? Cuidar de nós mesmos, cuidar do planeta, da criação, cuidar da saúde. Então, também passa, eu acredito, por aí. Eu vejo ainda a questão da formação de consciência, que em todos os aspectos eu falo, formação de consciência lá na escola, lá onde o jovem atua, nas ONGs, nas políticas públicas, eu vejo um pouco nesse sentido. Interessante isso o senhor fala, até queria rapidamente que a Gabriela falasse, porque a questão da sustentabilidade, ela não pode ser só um debate da sociedade, né? Do modelo de produção, do padrão cultural. Começa com nós mesmos a questão da sustentabilidade, né? Eu acredito que sim. E você, Gabriela? Eu acredito que sim também. É inevitável, né? E como é que nós podemos pautar, assim, como o ser humano ser um ser humano sustentável, né? Que debate é esse? Como que nós podemos dar testemunhos de sustentabilidade na vida
é muito mais difícil do que fazer discurso de sustentabilidade. Eu não sei, eu vou falar um pouquinho, vou me arriscar um pouco, porque eu estou terminando aí o mestrado e o meu é sobre a ética do cuidado. Quer dizer, questão do meio ambiente, na campanha da fraternidade, a partir da ética do cuidado e mostrando os documentos da igreja. A maioria dos documentos da igreja, todos eles pautam por esse cuidado, por essa ética. Agora, a gente tem que procurar viver esse modo de ser cuidado, que passa, às vezes, com pequenas coisas que a gente descarta e que é necessário para a gente poder estar dentro dessa sustentabilidade, proporcionar, testemunhar a sustentabilidade. E, às vezes, são pequenas coisas que, no dia a dia, que a gente tem esse cuidado com a criação, com o planeta, com o outro, Eu trago muito essa regra, que Jesus vai falar a regra de ouro. Aquilo que você não quer que os outros façam para você, você não faça para o outro. Eu acho que é uma regra, eu entendo que é uma regra assim que nos ajuda. Ame o próximo como a ti mesmo. Ajuda a gente a exercer esse papel aí na sustentabilidade. Penso dessa forma. Olha, nós infelizmente chegamos aqui ao limite do nosso programa. Eu quero agradecer muito a você, Padre Jorge, pela sua colaboração, pela sua participação. Foi um programa riquíssimo e certamente você colaborou muito para que o programa tivesse esse nível de reflexão. E agradecer muito a Gabriela também pelas suas intervenções e também pelo testemunho que deu aqui. Eu quero dizer, Gabriela, que certamente o teu gesto foi um gesto de muita coragem, é um gesto que pode gerar polêmica, mas não tenha dúvida que no processo você ganhou, tem muita gente aí que deve estar olhando o seu exemplo, a sua coragem, então parabéns. E encerrar chamando você que está em casa, Repito, esse programa é um espaço para que você possa participar, é um espaço de reflexão, onde você possa colaborar com a construção de uma nova consciência, com a construção de uma nova visão de mundo. Hoje nós debatemos aqui um tema tão importante que é a juventude, sustentabilidade, o papel da juventude diante da construção desses novos conceitos, a relação da juventude com o consumo, a relação da juventude com o meio ambiente, a relação da juventude com ela própria. Então, um tema importante, certamente nós não chegamos nem perto de nenhuma conclusão e nem é o objetivo do programa. Mas saímos aqui com uma pauta, repito, para que a gente possa organizar outros programas. Mas participe pelo e-mail emação@edinsilva.com.br. Assista, se você quer assistir esse programa mais uma vez, assista pelo site www.edinsilva.com.br e também mande a sua sugestão, sua colaboração pelo twitter.com/edinsilva. Muito obrigado por você estar aqui nos acompanhando até essa hora da noite. Muito obrigado à TV Circulando, ao Valmir. Muito obrigado a todas as emissoras comunitárias de televisão que estão reproduzindo esse programa. Um grande abraço a você e na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, estaremos aqui novamente. Muito obrigado.